Oi pessoal, estamos de volta aqui para estudar agora estrutura organizacional, junto com departamentalização, organização informal, a gente vai falar um pouco também aí junto com estrutura organizacional, e isso no seu edital pode ser cobrado de diferentes maneiras, né? Às vezes fala em estrutura organizacional, modelos organizacionais, departamentalização, vantagens e desvantagens, enfim, tem várias formas disso ser cobrado no edital, mas na prática o conteúdo é um só, é estrutura organizacional e critérios de departamentalização. E é isso que a gente vai estar estudando agora nessa aula específica. Vamos então para o quadro onde a gente vai começar esse conteúdo e entender bem sobre esse assunto. Vamos lá. Bem, estrutura organizacional. O que é estrutura organizacional? Ela é a base do funcionamento da organização, definindo a distribuição e o agrupamento de tarefas. Em outras palavras, a estrutura organizacional é como a organização formal se divide em partes, em áreas, departamentos, diretorias, divisões e etc., para poder gerenciar o seu pessoal, gerenciar os trabalhos, os processos, os projetos e etc. Então, assim, a ideia por trás de um estudo sobre estrutura organizacional é entender por que estruturar de diferentes maneiras, quais vantagens e desvantagens, qual é a essência de cada critério, e isso é o que é mais cobrado em concurso. E aí você tem que saber como se agrupam essas atividades, e é isso que a gente vai continuar vendo aqui na aula. Voltando para o quadro, a gente vê que a estrutura, na verdade, é a estrutura formal que a organização opta por dar a si própria e as suas atividades. Por que eu destaquei aqui formal? Porque na sua concepção também existe uma ideia de estrutura informal que deve ser considerada. Como assim? Bem, você está na empresa, você olha os organogramas, os funcionogramas, você vê que existem departamentos, diretorias e etc. Tudo aquilo ali foi pensado dentro de uma estrutura formal da organização. Pois bem, só que além daquela estrutura formal, existe também uma estrutura informal, onde as pessoas se comunicam, onde as pessoas trocam ideias umas com as outras, onde algumas pessoas influenciam o comportamento de outras, né, exercendo uma liderança informal, onde as pessoas se motivam por aspectos informais, enfim, existe um todo de questões informais que também se relaciona com a estrutura organizacional. Só que estrutura puramente dita, ela é formal. Mas se a questão da tua prova disser assim, nas considerações sobre estrutura organizacional, é importante que a organização se preocupe também com a organização informal ou com a estrutura informal e como fazer essa estrutura informal ser gerida ou funcionar em prol dos resultados organizacionais, isso vai estar certo, tá, pessoal? Tem que ter essa noção de que o foco do estudo é a organização formal, mas a organização informal também é importante. Voltando aqui para o quadro, então, a gente vê que é através da estrutura que se formam, que são montados, os organogramas e os funcionogramas da organização, que são o quê? A distribuição de cargos e tarefas na organização. Rapidamente aqui, né, pessoal, o que é um organograma? Fácil, né? É aquele gráfico que tem ali, ó, presidência, aí depois tem as áreas da organização, vamos pensar aqui, diretoria financeira, diretoria financeira, diretoria de marketing, diretoria de operações e etc. Isso aqui é um organograma. Organograma. Isso é um organograma, minha gente. Agora, se eu pegar esse mesmo gráfico aqui e fizer o seguinte, ó, eu pego o gráfico e eu digo assim, ao presidente, quais são, ou à presidência, quais são as atribuições da presidência? Aí eu vou lá e enumero. A presidência representa a organização externamente, a presidência toma decisões estratégicas, a presidência é isso, a presidência é aquilo. Eu enumero aqui todas as atribuições. Mesma coisa para a diretoria financeira, mesma coisa para a diretoria de marketing, mesma coisa para a diretoria de operações. E aí eu explicito tudo que é feito
em termos de atribuições das pessoas nessas diretorias, nesses cargos ocupados dentro de cada caixinha, aí eu vou ter não mais um organograma, mas sim um funcionograma. Em outras palavras, é um gráfico que mostra as funções das pessoas e dos departamentos na organização. Bem, é isso aí que você tem que ficar na sua memória. Seguindo em frente aqui, a gente vê que podem ser consideradas 6 questões diferentes na estrutura organizacional. São 6 elementos da estrutura organizacional. Que elementos são esses? 1. A especialização do trabalho. O que é que significa isso? Especialização do trabalho nada mais é do que o fato de que diferentes pessoas e diferentes áreas na organização se estruturam em torno de trabalhos especializados. Como assim? Você vai ter áreas, departamentos que fazem trabalhos similares. Por exemplo, departamento de marketing, departamento de finanças, departamento de vendas e etc. Pessoas nesse departamento, as pessoas, elas fazem um monte de atividades ali correlatas com as suas áreas. É possível também ter departamentos, vamos dizer, de produtos de limpeza, departamentos de produtos de cosméticos. Mesmo assim, as pessoas estarão trabalhando em trabalhos especializados relacionados a cada uma dessas áreas, produtos de limpeza, cosméticos e etc. Essa é a ideia da especialização do trabalho. O trabalho mais especializado gera departamentos mais especializados, porém, é preciso também que haja uma integração das tarefas, não só uma especialização do trabalho, mas também uma integração, porque a especialização, ela separa as pessoas em áreas menores, e a integração é que une todas essas áreas, todas essas coisas, todas essas pessoas em torno de objetivos comuns da organização. Voltando aqui a falar dos elementos básicos, temos que falar também, na verdade, da departamentalização, que nada mais é do que o estabelecimento de critérios para separação das atividades que são realizadas na organização em departamentos. Como assim, Carlos? Critérios, pessoal. Por exemplo, a departamentalização geográfica faz o departamento em função de áreas geográficas. Departamentalização funcional em função das funções, etc, etc, etc. Pessoal, a gente vai ver vários critérios de departamentalização daqui a pouco, ainda nessa aula, ainda nesse conhecimento geral sobre estrutura, e aí você vai entender perfeitamente os vários critérios, já que eles são bastante cobrados em prova. Voltando aqui para o quadro, temos também a cadeia de comando. O que é a cadeia de comando, minha gente? É a relação entre chefe e subordinado. Opa, subordinado. Isso aqui é que é cadeia de comando. Aí haverão vários chefes e subordinados formando uma cadeia. A amplitude de controle já é uma coisa diferente. A amplitude de controle, minha gente, ela relaciona a quantidade de funcionários que cada chefe tem. Por exemplo, se uma questão de prova falar a amplitude de controle de uma determinada organização é 6. Isso significa o quê? Que cada chefe possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 subordinados. Isso é a amplitude de controle, que está aqui no item 4. A centralização e descentralização já é uma reflexão sobre o quão centralizado ou descentralizado fica o processo decisório na organização. O que é que isso significa? Imagina aqui um organograma padrão, presidência, né? Vamos botar aqui com 3 diretorias, como eu costumo fazer. Diretoria de marketing, diretoria administrativo financeira e diretoria de operações. Vamos imaginar então que uma determinada diretoria dessa, ela tem ainda departamentos, diretoria administrativa financeira. Vamos pensar que ela tem um departamento financeiro, um contábil e um de pessoal, por exemplo, né? Pessoal. Vamos imaginar dessa forma, tá, pessoal? Agora imagine, no dia a dia, se todas as decisões forem tomadas
pelos níveis superiores, ou seja, pela presidência ou quase sempre pelos diretores, nós vamos ter uma maior centralização do processo decisório. Se, por outro lado, as decisões forem tomadas mais aqui embaixo, ó, esquece essa decisão tomada pela presidência. Opa, apagou quase tudo aqui, mas não tem problema, você já entendeu a lógica disso aqui. Pensa que as decisões são tomadas aqui pelo departamento contábil. Tudo que for relativo à contabilidade, digamos que o departamento contábil tem autonomia para tomar decisões. Essa autonomia significa o quê? Que há uma maior descentralização de atividades nessa organização. Esse, pessoal, é o ponto de vista da administração geral. Nós não estamos falando aqui de desconcentração e descentralização como cai lá no direito administrativo. Lá é outra coisa, minha gente. Aqui o foco é a estrutura da organização conforme estudada pela teoria das organizações, pela administração geral, tá? Voltando aqui para o nosso quadro, nós vemos que existe ainda a questão da formalização. As organizações podem ser mais ou menos formalizadas. As organizações mais formalizadas têm mais normas, né, normas, manuais e etc. E etc, etc, etc. As organizações menos formalizadas possuem menos normas, menos manuais, uma comunicação que flui melhor e etc. Bem, além desses 6, podemos pensar na questão da integração e da diferenciação. Desses 2 pontos aqui, pessoal, tem relação com aquilo que eu falei para vocês sobre a especialização do trabalho. Integração e diferenciação. Por quê? A teoria da contingência, ela diz o seguinte: existem dois elementos que determinam a relação das organizações com o seu ambiente. Que elementos são esses? A integração e a diferenciação. A diferenciação, ela se dá porque o trabalho é especializado. Como o trabalho é especializado, as áreas da organização, departamento de marketing, departamento financeiro, se relacionam com áreas distintas do ambiente externo. Ou seja, o departamento financeiro contábil vai se relacionar com o quê? Com consultorias contábeis, com governo, com contadores e etc. O departamento de marketing, com agências de publicidade, de comunicação, com cliente, com institutos de pesquisa de opinião e etc. Assim, o trabalho de cada um desses departamentos, dessas áreas, se especializa. Em outras palavras, ele se diferencia um do outro. Tá claro isso? Ok. Bem, já que o trabalho do departamento de marketing se diferencia do trabalho do departamento administrativo, financeiro, contábil, etc., o que acontece? Cada área da organização começa a ficar muito separada uma da outra. Por estar muito separada uma da outra, essas áreas parecem que se comunicam menos. Por se comunicar menos, parece que a organização não é um todo integrado. Olha o problema. Assim, é importante que haja também, além dessa diferenciação, o fenômeno da integração, que significa o quê, minha gente? Que todas essas áreas diferenciadas estejam integradas no todo organizacional para poder se relacionar com o ambiente externo como um todo e ter sucesso. Desta forma, o importante é que haja, ao mesmo tempo, diferenciação para que as áreas possam se especializar e também integração para que a empresa seja um todo coeso e que consiga gerar resultados positivos para o cliente, para a sociedade, em relação ao ambiente externo, né, minha gente, de forma geral. Bem, isto posto, a gente volta aqui para o quadro para continuar com o assunto. Vamos lá. Constituem critérios utilizados para agregar as atividades de forma coordenada na organização. O que é que constitui critérios, minha gente? Isso aqui não ficou muito bem encaixado no slide, né? O que constitui critérios é a própria departamentalização. Como eu expliquei para vocês anteriormente, a departamentalização são os critérios para separar as tarefas na organização. Os departamentos podem estar em posição de linha ou posição de staff. O que é que significa isso? Órgãos de linha são órgãos de execução das tarefas e órgãos de staff são órgãos de assessoramento. Como assim, Carlos? Como assim?
Órgãos de linha são aqueles que vão lá e fazem as tarefas diretamente. Ah, o departamento, vamos pensar que o departamento de vendas faz o quê? Ele vende. Esse órgão é especializado em uma tarefa que é claramente dele e ele tem responsabilidade por essa tarefa. Outros órgãos, às vezes, não ficam nessa posição de linha, de ter responsabilidade. São os órgãos de staff. Como assim? Imagina, por exemplo, uma assessoria jurídica da organização. Essa assessoria, ela vai ter sempre um poder de executar, uma responsabilidade de executar? Nem sempre. Geralmente, pela posição que é dada, olha o nome, assessoria, ela vai fazer o quê? Prestar assessoria ao presidente, ao diretor da organização, dizendo qual é o caminho juridicamente certo, dizendo quais são as possibilidades jurídicas de atuação, e aí o diretor é que dentro dessas possibilidades vai tomar a decisão. A responsabilidade, então, quando cabe numa assessoria, não é da assessoria em si, mas sim do órgão de linha que está pegando essa assessoria, tá? Tá claro? Olha, seguinte, imagina um caso clássico que é a assessoria de recursos humanos da organização. Ah, Carlos, mas existe também um departamento pessoal. É outra coisa. A gente vai ver isso quando estudar recursos humanos, gestão de pessoas, se for o caso aí do seu concurso. O foco aqui é entender. Se a organização tiver uma assessoria de RH, o que é que essa assessoria faz? Ela presta consultoria interna. Ela vai nos departamentos e ela conversa com os gerentes e diz: a melhor forma de você avaliar o desempenho é essa. A melhor forma de fazer recrutamento e seleção é essa aqui. Ah, vamos melhorar a motivação das pessoas. Você pode fazer isso, isso e isso, gerente. Só que essa assessoria não tem a responsabilidade de fazer, apenas de dar essa consultoria interna, ok? Vamos em frente aqui para o quadro, então. Modelos mais comuns são organizações de linha, organizações de staff e organização linha-staff. Organizações de linha, como eu já expliquei, são caracterizadas pela autoridade, pela responsabilidade das pessoas, cadeia escalar, ou seja, alguém manda e alguém obedece, execução de atividades tipicamente da área fim da organização. Tipicamente, tá, pessoal? Não é absolutamente sempre, mas é tipicamente. Já no tipo staff, temos as características de maior especialização do conhecimento, falta de autoridade direta, afinal de contas as pessoas prestam consultoria mais do que decidem, não há uma execução direta e há uma posição de assessoria, tipicamente relacionada à área meio. Existe um modelo que congrega as duas coisas ao mesmo tempo, que é o modelo linha-staff, que terá tanto departamentos em linha quanto departamentos em staff, como no caso desse organograma que está no quadro aí para vocês. Olha só, temos um presidente com órgãos de linha: diretoria administrativo-financeira, diretoria de materiais e diretoria de operações. Esses aqui são órgãos de linha. E temos aqui um órgão de staff, ou de assessoria, que é um órgão de gestão de pessoas. Percebam, vou apagar aqui, percebam que o órgão de linha, no organograma, ele vai aparecer, ó, nessa linha vertical, de cima para baixo, ou nesses prolongamentos que continuam, nesse detalhe aqui, ó, em linhas verticais também, tá, pessoal? Em linhas verticais. Se um órgão for ligado a essa linha vertical por uma linha horizontal que não vira vertical de novo, como essa aqui da assessoria e gestão de pessoas, nós temos um órgão de staff, ok? Se for horizontal, é staff. Se for vertical, é linha. Tá claro? Vamos em frente, então. Vários tipos de departamentalização podem coexistir, minha gente. Por exemplo, departamentalização funcional. O que é departamentalização funcional? Ela ocorre quando as atividades são organizadas de acordo com funções desempenhadas, como marketing, vendas e etc. A departamentalização funcional é a departamentalização mais comum nas organizações. É aquela que vai dizer assim: temos um departamento que serve para função marketing, função administrativa e financeira, função recursos humanos e assim sucessivamente.
Essa é a ideia, tá, pessoal? Departamentalização funcional. Temos também a departamentalização por produto ou serviço. Vamos para o quadro. Ela acontece quando a organização se estrutura em função daquilo que ela provê para a sociedade. Ou seja, ela se estrutura em departamentos por produtos ou por serviços. Por exemplo, departamento de produtos de limpeza, departamento de produtos para higiene pessoal, departamento de cosméticos, departamento disso e daquilo. Quando o departamento é feito em função do produto que é dado para o consumidor, aí nós temos uma departamentalização por produto, que pode ser também por serviço, né, pessoal? Em frente aqui no quadro, vamos ver agora a departamentalização geográfica, que é aquela na qual a organização se estrutura em função de critérios geográficos ou territoriais. Em outras palavras, vamos ter uma organização que vai se subdividir em regiões Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, em estados Pernambuco, Paraíba, Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo. Por exemplo, apenas alguns exemplos aqui, né? Isso é uma departamentalização geográfica. Voltando aqui no quadro, temos também a departamentalização divisional, que às vezes as provas chamam também de estrutura divisional. Acontece quando se divide grandes organizações em grandes áreas de atuação, incorrendo em repetição de funções. Vale lembrar que a estrutura divisional, ela tipicamente pode ser uma divisão por produtos, ou uma divisão por produtos e, vamos lá, divisão por produtos e por serviços, né, tipicamente, e divisões também por outras formas. Aí vocês vão ver, tem algumas principais aí que você pode ver na sua aula em PDF. Tá me falhando aqui a memória. Divisão por produtos é a principal e tem uma outra que tá me falhando, você vai ver aí na sua aula em PDF. Vamos em frente aí então. Tipos de departamentalização ainda. Departamentalização por processos, pode ser utilizado para o processamento de clientes ou de produtos, ou seja, um exemplo claro, né? Em bancos você pode ter processos de front office, ou seja, processos de atendimento, de lidar com o cliente, de áreas fins, e processo de back office, que são os processos de retaguarda, de suporte da organização. Departamentalização por clientes, na qual as organizações se organizam em função dos clientes ou grupos de clientes, como cliente de atacado, cliente de varejo, algum cliente específico e etc. Departamentalização matricial, essa aqui cai muito em concurso, tá, pessoal? Trata-se, na verdade, de um modelo no qual dois modelos de departamentalização são combinados em uma matriz, gerando geralmente, ou sendo geralmente misturados a departamentalização funcional com a departamentalização por produtos ou projetos. É muito comum as provas falarem da combinação de funcional com projetos, tá? Esse aqui é o mais comum de todos. Trata-se de uma excelente alternativa que proporciona maior coesão de grupo, comunicação e inovação, podendo, por outro lado, gerar conflitos funcionais. Qual é a ideia dessa departamentalização matricial? Vamos ver, mas vamos ver primeiro aqui alguns exemplos dos outros, que são mais fáceis. Departamentalização funcional é aquela clássica, presidência, departamento financeiro, departamento de marketing e departamento de operações. Ok, isso aqui é uma departamentalização por funções típicas da administração, portanto, departamentalização funcional. Vamos apagar aqui e eu vou fazer um outro exemplo, deixar a presidência aí. Vamos fazer uma departamentalização agora por produto? Como assim, Carlos? Olha só, departamentos de produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e de produtos cosméticos. Por exemplo, pessoal, olha só, eu dividi uma organização em departamentos que estão ligados aos produtos da organização. Portanto, uma departamentalização por produto ou serviço. Geográfica. Simples também, pessoal. Olha só, eu posso criar aqui departamentos. Departamento Norte, Nordeste. Departamento Norte, Nordeste.
departamento Sul, Sudeste e departamento Centro-Oeste. Por exemplo, tá, pessoal? Isso aqui podia ser estruturado de várias outras formas. A ideia é você entender que eu posso fazer essa divisão geográfica. Facilita em que caso, minha gente, a divisão geográfica? Facilita quando eu tenho clientes e produtos e serviços e etc. que são vendidos ou comercializados ou produzidos em diferentes regiões geográficas. Estrutura divisional, por sua vez, ela é um pouco mais interessante. Eu posso criar aqui, ó, uma divisão de produtos de limpeza. Limpeza. Ah, Carlos, mas você já falou por produto, mas agora está falando em divisão. Qual é a diferença? Aqui eu vou deixar, tá, pessoal, como igual ao resto. Qual a diferença? É que em uma divisão, ela vai ter os departamentos tipicamente funcionais, administrativo, marketing e operações, por exemplo. Só que aí a outra divisão aqui, vamos pensar, divisão de produtos de limpeza foi uma, a outra vai ser a divisão de alimentos. Divisão de alimentos. Na divisão de alimentos você vai ter também, ó, departamento administrativo, departamento de marketing e departamento de operações. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Mas perceba que nessa estrutura divisional, ó, tem repetição de funções. Por isso termina sendo uma estrutura mais cara, mais repetitiva, mas que serve quando a organização se torna muito grande. Porque cada divisão é considerada praticamente como se fosse uma organização em separado, né? Essa é a ideia da estrutura divisional. Temos ainda a estrutura por processos, né? A departamentalização por processos, que nada mais é do que a divisão, como eu falei para vocês, em processo de frente, processo de retaguarda, como em um banco, por exemplo, né? Deixa eu só terminar de apagar aqui. Olha só, por processo seria a presidência, por exemplo, né, pessoal? Presidência e um departamento de atendimento ao cliente, por exemplo, atendimento, e um departamento de retaguarda. Por quê? Porque atendimento ao cliente é um processo, retaguarda são processos de retaguarda e etc, né, pessoal? Por cliente, como eu já falei para vocês no exemplo anterior, eu posso ter aqui grandes empresas. Grandes empresas. Posso ter atacado. E aqui eu tenho outro departamento de... Opa, deixa eu apagar isso aqui. Varejo. Olha só, eu tenho um departamento de grandes empresas, departamento de atacado, departamento de varejo. Ou seja, toda a minha organização se estrutura em função dos tipos de cliente. Quando eu vendo para grandes empresas, quando eu me comunico, vendo, me relaciono com o cliente de atacado e quando eu me relaciono com o cliente de varejo. Apenas um exemplo. E a departamentalização matricial, ela é um tanto interessante. Olha aqui um exemplo de departamentalização matricial. Ela tem uma estrutura em linha, olha só, em linha com a diretoria de projetos e marketing de produção. Por exemplo, dentro da diretoria de projetos tem diferentes projetos. Agora percebam como existem relações aqui, ó, que também são em relação aos projetos. Então, a departamentalização funcional, ela tem dupla subordinação. Percebam que aqui, por exemplo, a diretoria de marketing, ela manda no grupo de marketing para projeto A, mas o gerente do projeto A também vai mandar. A diretoria de produção manda no grupo de produção para o projeto A, mas o gerente do projeto A também vai mandar. Percebeu? Tem uma questão de dupla subordinação na departamentalização matricial. A vantagem da departamentalização matricial é que ela lida melhor com a complexidade da organização, principalmente quando ela está lidando com projetos. Aí você tem uma dupla subordinação, você pode ter uma matriz forte, média ou fraca, matriz forte quando a responsabilidade do gerente de projeto é maior, matriz média
quando o gerente de projeto e o gerente de linha têm responsabilidades compartilhadas, e matriz fraca quando a responsabilidade é maior do gerente de linha. É fácil memorizar. A matriz é forte quando o projeto é forte. A matriz é fraca quando o projeto é fraco. É simples, é tranquilo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um break agora, fazer uma pausa nos nossos estudos e a gente retoma o estudo de estrutura organizacional no próximo bloco desta mesma matéria. Até daqui a pouco.